Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Michael Oliveira, e eu venho nesse vídeo aqui trazer para os irmãos, conforme prometido, o nosso teste doutrinário, uma comparação entre as Bíblias ACF, Almeida Corrigida Fiel, e ARA, Almeida Revista e Atualizada também, mas esse teste ele pode ser feito com qualquer tradução de Bíblia que você tenha aí na sua casa. Vou estar disponibilizando um site na descrição do vídeo com o link onde você vai encontrar esse teste doutrinário, os devidos direitos autorais também, do irmão William Santos, que é da Igreja Batista da Soledade, e ele coloca aqui no seu site para copiar e distribuir gratuitamente, mantendo o nome do autor e colocando o link da página também, que é o site Sola Escritura. Tá? Então a gente tem aqui o teste doutrinário da Bíblia ACF em comparação com a ARA. Eu já comparei com algumas Bíblias que eu tenho aqui em casa e algumas foram reprovadas, nesse teste em comparação com a ACF, e outras passaram em alguns versículos, como a King James atualizada, King James fiel. Então a gente vai estar aqui fazendo essa comparação. E o primeiro versículo que eu vou trazer para os irmãos... mas antes disso, quero mostrar uma coisa. Porque já há muitos anos a Bíblia ACF, a SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela usa esse brasão aqui. Esta palavra é fiel. Antigo Testamento Massorético, Novo Testamento Texto Receptus, A gente sabe que é fiel aos originais, que João Ferreira de Almeida usou na tradução da Bíblia. De uns tempos para cá, a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, também coloca nas suas Bíblias esse brasão aqui, fiel aos originais. Mas a questão aqui é fiel a quais originais? Traduzido de que forma? Para a gente fazer essa comparação aqui, Então tem em mãos aí uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel e uma ARA, outra tradução de Bíblia que você queira comparar, para a gente fazer aqui esse teste doutrinário. O primeiro versículo que eu vou trazer para os irmãos é 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo é o de número 16. Aqui a gente tem uma das doutrinas básicas aí do cristianismo, que é a divindade de Cristo. Algumas seitas, algumas religiões vão dizer que Jesus não é Deus. E como que a gente prova se Jesus é Deus ou não? Esse é um dos versículos que vai colocar em prova aqui se verdadeiramente Cristo é Deus ou não, Jesus é Deus ou não. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na ACF diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos e pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Glória a Deus por isso, E agora na Almeida Revista e Atualizada, 1 Timóteo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele quem? Não sei. Se você descobrir, você me fala. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Aquele. Veja que na Almeida Corrigida Fiel está: Deus se manifestou em carne. Na Revista Atualizada, aquele que foi manifestado na carne. Então a questão aqui a ser levantada é aquele quem? Porque eu e você, que somos homens, seres humanos, um dia também nascemos, um dia também fomos manifestados em carne.
E Deus? Deus foi manifestado em carne através do seu Filho, Jesus Cristo? Então é uma doutrina muito importante que aqui na Almeida Revista Atualizada foi negligenciada. Nada contra as notas, né? A nota dessa Bíblia é excelente, porém o texto bíblico é de uma qualidade ruim. A nota aqui de Timóteo, 1 Timóteo 3,16, coloca aqui, ó. Evidentemente, expressa a convicção unânime de todos os cristãos. Mistério da piedade, o Evangelho de Jesus Cristo. Para aqueles que creem, ele não é mais um mistério. No finalzinho aqui, aquele que foi manifestado, recebido na glória. Essa afirmação, dividida em 6 pontos, destaca o evento central do ministério terreno de nosso Senhor. Paulo está provavelmente citando um hino ou credo do início do cristianismo. Então nada contra as notas aqui. Pelo contrário, as notas são de excelente qualidade. Mas a questão aqui é o texto bíblico, né? Como fica o texto. Vamos prosseguindo aqui. Uma falsa religião chamada gnosticismo não crê que o Senhor Jesus veio em carne. Lendo 1 João 4, versículo 3, temos a prova incontestável não só de que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, mas também que quem não confessa essa doutrina é o espírito do anticristo. Qual das duas versões não confessa nesse versículo que Jesus veio em carne? Então vamos conferir lá. 1 João, capítulo de número 4, versículo 3. Eu vou abrir aqui nas duas Bíblias. Eu podia usar um programa, um aplicativo e mostrar para vocês na tela, mas eu acho melhor fazer ao vivo, mostrar na prática, né? Então, 1 João 4,3 diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Na Revista Atualizada, 1 João 4,3, está escrito assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então está faltando aqui que Jesus vem em carne. É igual aquele que foi manifestado em carne. Aqui não está falando que Jesus veio em carne, mas não confessa a Jesus. Mas não é só confessar a Jesus, confessar que Jesus veio em carne. Próximo versículo vai falar aqui da doutrina da propiciação. A doutrina que através do derramamento do sangue de Cristo o homem tem o perdão dos seus pecados. Lendo Colossenses 1,14, responda: qual versão não traz essa doutrina? Então vamos conferir aqui. Colossenses, Filipenses, Colossenses, no seu capítulo de número 1. Vou estar abrindo aqui também nas duas Bíblias para a gente fazer o teste. Colossenses, capítulo 1, versículo é o 14. Na ACF. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na Revista Atualizada, está escrito assim, no versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cadê o sangue?
faltou sangue nessa parte aqui. Será que acabou o sangue? Próximo versículo. Doutrina da inspiração. Lucas capítulo 4, versículo 4. Deus ensina que cada palavra escrita na Bíblia é inspirada, ou seja, saiu da boca do Senhor. Uma das duas versões que estamos testando subtraiu aqui um trecho, que o homem vive de cada e toda a palavra que saiu da boca de Deus. Então vamos ver qual é essa versão. Lucas, capítulo de número 4. Vamos ver aqui a doutrina da inspiração da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4, a passagem aqui da tentação de Jesus. Na ACF diz assim: E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Tem até a referência aqui do Deuteronômio 8:3. Na Ara, Lucas 4, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? Na ACF diz, de toda a palavra de Deus. Próximo versículo. Doutrina da salvação. O arrependimento é fundamental para o pecador demonstrar que tem um novo nascimento. Marcos 2,17 traz essa doutrina, mas uma das versões subtraiu a prova dessa doutrina. Então vamos lá conferir. Marcos, capítulo 2, versículo de número 17. Você pode pausar o vídeo, voltar nos versículos e conferir na sua Bíblia se ela traz esses versículos da forma que eu estou mostrando aqui, sem versículos faltantes. É absurda a quantidade de versículos faltantes que essa Bíblia traz ao meio da Revista Atualizada. E muitos versículos que falam, por exemplo, da volta de Jesus, essa Bíblia nega muito a volta de Jesus. É absurda a quantidade de versículos faltantes que tem nessa Bíblia. Marcos 2, versículo 17. Na Revista Atualizada está escrito, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Jesus veio chamar os pecadores para quê? A Bíblia ACF responde. Versículo 17 do capítulo 2 de Marcos. Diz assim, Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja como muda completamente o sentido da coisa. Os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio só chamar os pecadores. Tem umas pessoas que elas creem num Jesus açougueiro. Elas dizem assim, Jesus só quer o coração. E o restante, como que fica? Então Jesus ele só chama os pecadores, mas não quer que os pecadores se arrependam? Será que é só o coração que Jesus ele quer? Ou como diz a palavra de Deus, ele quer corpo, alma e espírito que sejam santificados? Então aqui põe em prova, né, essa tese aí de que os pecadores não precisam se arrepender. Próximo versículo fala da doutrina do senhorio de Cristo.
ela fica enfraquecida, diminuída pela metade em Atos 9, porque falta ali uma parte grande do versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esse versículo é um dos que passa na Almeida Revista e Corrigida e tradicional, mas na ARA esse versículo ele foi reprovado. Atos capítulo 9, versículos 5 e 6. Na Revista e Corrigida Fiel está escrito assim: e ele disse: quem é, Senhor? Senhor aqui com S maiúsculo, senhorio. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Almeida Revista Atualizada, Atos 9, nos versículos 5 e 6, diz aqui assim: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Está faltando aqui um trecho grande do versículo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra algo que é mais forte, mais poderoso do que você. E o senhorio? Levanta-te, entra na cidade, lá convém o que é dito fazer. Mas ele disse: Senhor, que queres que eu te faça? Disse-lhe quem? O Senhor. O senhorio de Cristo aqui, ele é diminuído ou até mesmo negado. Então fica complicado. Sempre que eu vou conferir uma tradução de Bíblia, eu sempre recorro a Atos 9 e também a Romanos 8. Isso aqui é básico para você saber se uma Bíblia ela é baseada no texto crítico ou não. Romanos, capítulo 8, também tem um versículo faltante aqui. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui na Almeida Corrigida Fiel. E na ARA, Revista e Atualizada. 8.1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto final. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e... cadê o restante do versículo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui tem uma vírgula. Tem uma vírgula aqui no texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na ARA não tem. Na ARA a gente tem: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e tem um ponto final. Não tem a vírgula aqui. Cadê o restante do texto? Quer dizer então que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e agora eu não preciso fazer mais nada. E agora eu posso viver do jeito que eu quiser. É aquela doutrina que eu disse para os irmãos, que Jesus ele só quer o coração, e agora eu faço o que eu quiser da minha vida, e eu posso viver de qualquer jeito e continuar de qualquer jeito, do jeito que eu vim, porque nenhuma condenação há, eu não preciso fazer mais nada. Tem alguns pastores que dizem assim: ao contexto, ele diz aqui o que está faltando.
Realmente, o contexto aqui até diz o que está faltando, mas a ênfase está aqui. A parte clara está aqui, ó. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, olha só. Então, é fácil dizer que nenhuma condenação há e viver a vida de qualquer maneira. Próximo versículo, então. O texto aqui que o irmão coloca, ele traz aqui 10 versículos. Mas eu vou pular diretamente para o último. Mostrar aqui mais uma omissão para os irmãos. E já vou finalizar. São inúmeros versículos que eu poderia mostrar aqui. Mas eu vou finalizar por aqui. Acredito que já deu para entender. Lendo Apocalipse 11, responda qual das versões omitem as santas palavras que saíram da boca de Deus, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Porque aqui também omite divindade, né? Se Jesus é eterno, se ele estava presente antes da criação do mundo, se ele já fazia parte da Trindade, que é outra coisa que eles querem negar também, né? Então eles omitem esse versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1, versículo 11, na ACF. Na Ara diz dizendo: o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas. Mas cadê eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro? Então a conclusão que a gente pode ter aqui, nesse teste doutrinário, né, é que essa Bíblia ela foi reprovada, né? Ela falta aqui alguns versículos, alguns trechos, algumas palavras que comprometem as doutrinas importantes do cristianismo, né? O irmão coloca até aqui o versículo de Daniel. Nosso teste feito aqui, podemos dizer que pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel capítulo 5, versículo 27. Então as Bíblias aí mais atualizadas, mais modernas, têm subtraído algumas doutrinas, algumas palavras. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: que eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios 36, na CF também esses versículos. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2, 17. Pois mudar a verdade de Deus em mentira. Romanos 1, 25. Então entra aqui a Almeida Revista e Corrigida Fiel e Almeida Revista e Atualizada. Eu fico com a Bíblia Fiel, tá? Na maioria dos versículos aqui do seu teste doutrinário, né? Ela se mostra mais fiel aos originais, mais fiel à sã doutrina, mais fiel à doutrina geral da Bíblia. A Almeida Revista e Corrigida e Tradicional, ela também é reprovada em alguns versículos, tá? Isso nos mostra que ela tem sim uma leve contaminação aí do texto crítico, mas ainda assim é uma boa Bíblia para ser utilizada, tá? Mas a Almeida Corrigida Fiel está um pouquinho melhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 aqui, depois eu vou fazer um review dessa Bíblia também. Nela aqui também é reprovado, olha só. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou
em carne. Então tá faltando aqui, né? Deus que se manifestou em carne. Tá? Mas esse é um dos poucos versículos que essa Bíblia aqui vai ser reprovada. Almeida Revista e Corrigida aí tradicional, né? Um dos poucos versículos em que ela vai falhar. Ela tem uma porcentagem aí de uma leve contaminação do texto crítico, tá bom? Então fica aí para a meditação dos irmãos. Eu vou deixar esse site aqui linkado aqui na descrição do vídeo, né? Aí você pode pegar qualquer tradução de Bíblia que você tenha na sua casa para fazer uma comparação. Então não estou dizendo que essa Bíblia não presta, não estou dizendo que essa palavra aqui não presta, não é isso. Você deve jogar sua Bíblia fora, não é nada disso. Mas é que a gente deve se atentar para não comprar gato por lebre, né? Hoje em dia tá cheio de traduções por aí, para todos os gostos, todos os jeitos, e muita gente tem comprado gato por lebre. Amém? Deixe sua curtida, seu comentário aí também, a sua dúvida, para a gente estar esclarecendo. Deus abençoe os irmãos.